Se você está mal e triste hoje, eu quero que respire fundo antes de qualquer coisa. Não é fraqueza sentir tristeza, é humano. O erro começa quando você deixa essa emoção assumir o volante da sua vida, ditar suas atitudes e, pior ainda, definir o homem que você acredita ser. Muitos homens perdem respeito próprio e o interesse delas exatamente aqui, quando confundem dor com identidade. Talvez você esteja procrastinando, evitando decisões difíceis, se comparando com outros homens mais confiantes. Talvez tenha sentido aquela rejeição silenciosa, a mensagem que não veio, o interesse que esfriou, o olhar que antes ficava e agora passa direto. Isso machuca. Mas o estoicismo ensina algo brutalmente honesto. Não é o que acontece com você que te destrói, é como você reage. Homens sem disciplina tentam conquistar agradando demais. Homens sem propósito mendigam atenção. E o resultado é previsível. Friendzone, perda de atração e a sensação amarga de ser invisível. Já viu aqueles filmes em que o protagonista cai no fundo do poço antes de despertar? Não é glamour, é necessário, porque todo homem forte nasce depois de encarar o próprio caos. A filosofia estoica não promete conforto, promete clareza. Ela te ensina aceitação sem vitimismo, resiliência sem dureza emocional e ação mesmo quando a motivação desaparece. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. E isso, meu amigo, é irresistível. Hoje você vai entender por que a dor é inevitável, mas nunca definitiva. Vai aprender como usar o silêncio, o corpo e a mente para recuperar o controle. E principalmente como agir mesmo estando quebrado por dentro, porque é assim que homens de valor são forjados. Se isso já fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com um homem que precisa ouvir isso agora. E comenta aqui embaixo apenas uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Você está de acordo com essa introdução? A dor é inevitável, mas não define você. A tristeza chega sem pedir licença. Às vezes vem depois de uma rejeição, às vezes depois de perceber que você não está vivendo o homem que poderia ser. O erro não é sentir essa dor, o erro é lutar contra ela como se fosse uma inimiga. Quanto mais você foge, mais ela te persegue, e isso se reflete na sua postura, no seu olhar e até na forma como ela te enxerga. Muitos homens acreditam que precisam estar sempre bem para serem respeitados ou desejados. Isso é uma mentira perigosa. A mulher sente quando você está desconectado de si mesmo, quando tenta esconder a dor atrás de piadas, validação ou excesso de atenção. Essa máscara gera exatamente o oposto do que você quer. Perda de interesse e comparação com homens mais centrados. O estoico entende algo simples e poderoso. A dor faz parte do caminho, mas não carrega identidade. Você não é a sua tristeza, você está triste. Parece detalhe, mas essa distinção muda tudo. Quando você confunde emoção com identidade, você se paralisa. Quando separa as duas coisas, você recupera o controle interno. Aqui entra a resiliência real, não aquela fantasia de ser durão. Resiliência é continuar íntegro, mesmo sentindo vontade de desistir. É não se explicar demais, não se humilhar emocionalmente, não implorar atenção quando está fragilizado. Homens que não aprendem isso acabam presos no papel do bonzinho compreensivo. E esse papel raramente desperta desejo. A dor, quando não compreendida, vira autossabotagem. Você começa a aceitar migalhas, responde rápido demais, muda quem você é para não perder alguém. E, ironicamente, é aí que você perde tudo. A aceitação da dor não te enfraquece. Ela impede que você haja por desespero. Existe um ponto silencioso onde o homem percebe: isso dói, mas não manda em mim. Esse é o início da virada. Ainda não é ação, ainda não é força total, mas é clareza. E clareza
É o terreno onde a transformação começa a tomar forma, preparando você para o próximo passo do despertar estoico. Se você está mal e triste hoje, eu quero que respire fundo antes de qualquer coisa. Não é fraqueza sentir tristeza, é humano. O erro começa quando você deixa essa emoção assumir o volante da sua vida, ditar suas atitudes e, pior ainda, definir o homem que você acredita ser. Muitos homens perdem respeito próprio e o interesse delas exatamente aqui, quando confundem dor com identidade. Talvez você esteja procrastinando, evitando decisões difíceis, se comparando com outros homens mais confiantes. Talvez tenha sentido aquela rejeição silenciosa, a mensagem que não veio, o interesse que esfriou, o olhar que antes ficava e agora passa direto. Isso machuca, mas o estoicismo ensina algo brutalmente honesto. Não é o que acontece com você que te destrói, é como você reage. Homens sem disciplina tentam conquistar agradando demais. Homens sem propósito mendigam atenção. E o resultado é previsível. Friendzone, perda de atração e a sensação amarga de ser invisível. Já viu aqueles filmes em que o protagonista cai no fundo do poço antes de despertar? Não é glamour, é necessário, porque todo homem forte nasce depois de encarar o próprio caos. A filosofia estoica não promete conforto, promete clareza. Ela te ensina a aceitação sem vitimismo, resiliência sem dureza emocional e ação mesmo quando a motivação desaparece. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. E isso, meu amigo, é irresistível. Hoje você vai entender por que a dor é inevitável, mas nunca definitiva. Vai aprender como usar o silêncio, o corpo e a mente para recuperar o controle. E, principalmente, como agir mesmo estando quebrado por dentro. Porque é assim que homens de valor são forjados. Se isso já fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com um homem que precisa ouvir isso agora. E comenta aqui embaixo apenas uma dessas frases. Confiança verdadeira. Homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Você está de acordo com essa introdução? A dor é inevitável, mas não define você. A tristeza chega sem pedir licença. Às vezes vem depois de uma rejeição, às vezes depois de perceber que você não está vivendo o homem que poderia ser. O erro não é sentir essa dor. O erro é lutar contra ela como se fosse uma inimiga. Quanto mais você foge, mais ela te persegue. E isso se reflete na sua postura, no seu olhar e até na forma como ela te enxerga. Muitos homens acreditam que precisam estar sempre bem para serem respeitados ou desejados. Isso é uma mentira perigosa. A mulher sente quando você está desconectado de si mesmo, quando tenta esconder a dor atrás de piadas, validação ou excesso de atenção. Essa máscara gera exatamente o oposto do que você quer. Perda de interesse e comparação com homens mais centrados. O estoico entende algo simples e poderoso. A dor faz parte do caminho, mas não carrega identidade. Você não é a sua tristeza, você está triste. Parece detalhe, mas essa distinção muda tudo. Quando você confunde emoção com identidade, você se paralisa. Quando separa as duas coisas, você recupera o controle interno. Aqui entra a resiliência real, não aquela fantasia de ser durão. Resiliência é continuar íntegro mesmo sentindo vontade de desistir. É não se explicar demais, não se humilhar emocionalmente, não implorar atenção quando está fragilizado. Homens que não aprendem isso acabam presos no papel do bonzinho compreensivo. E esse papel raramente desperta desejo. A dor, quando não compreendida, vira autossabotagem. Você começa a aceitar migalhas, responde rápido demais, muda quem você é para não perder alguém. E, ironicamente, é aí que você perde tudo. A aceitação da dor não te enfraquece. Ela impede que você haja por desespero. Existe um ponto silencioso onde o homem percebe:
Isso dói, mas não manda em mim. Esse é o início da virada. Ainda não é ação, ainda não é força total, mas é clareza. E clareza é o terreno onde a transformação começa a tomar forma, preparando você para o próximo passo do despertar estoico. Quando a tristeza domina, o primeiro impulso é buscar barulho. Conversa demais, redes sociais, distrações vazias. O estoico faz o contrário. Ele escolhe o silêncio. Não como fuga, mas como espaço de reconstrução. No silêncio, você começa a ouvir o que estava sendo abafado, inseguranças, medos e verdades que precisam ser encaradas. O silêncio te devolve presença, e presença muda a forma como você se comporta com ela. Um homem centrado fala menos, observa mais, reage melhor. Enquanto outros se atropelam em mensagens longas e justificativas emocionais, você transmite calma. E calma é um sinal claro de força interna e resiliência. Cuidar do corpo é outro pilar ignorado por homens emocionalmente abalados. Treinar, caminhar, dormir melhor, comer direito. Tudo isso parece simples demais, mas funciona porque o corpo puxa a mente de volta ao eixo. Disciplina física cria estabilidade emocional. Um corpo negligenciado quase sempre abriga uma mente confusa. A escrita entra como uma lâmina afiada contra o caos interno. Colocar no papel o que você sente tira o peso da cabeça e devolve clareza. Não é poesia, não é para ninguém ler, é honestidade bruta. Quando você escreve, percebe padrões de pensamento que estavam te sabotando silenciosamente, especialmente aqueles ligados à rejeição e à necessidade de aprovação. Muitos homens evitam esse processo porque têm medo do que vão encontrar, mas fugir só prolonga o sofrimento. Aceitação não é gostar da dor, é encará-la sem mentir para si mesmo. E isso, ironicamente, aumenta sua autoestima, porque você prova que consegue se sustentar emocionalmente. Silêncio, corpo e escrita não resolvem tudo de uma vez. Eles organizam o terreno. Eles te tiram do modo sobrevivência e te colocam no modo preparo. Algo começa a mudar por dentro, ainda sutil, ainda em construção, mas essencial para o próximo passo, agir mesmo sem vontade. Existe um erro clássico que mantém muitos homens presos na tristeza: esperar vontade para agir. Esperar se sentir confiante, animado ou pronto. Isso quase nunca acontece. O estoico entende que a ação vem antes da motivação, não depois. Primeiro você se move, depois a mente acompanha. Quando você está mal, o cérebro vai tentar te proteger do desconforto, empurrando você para a inércia. Ficar parado parece seguro, mas cobra um preço alto: estagnação, perda de respeito próprio e, com o tempo, perda de atração. Homens que não agem são facilmente comparados com outros que seguem em frente mesmo feridos. Ação não significa grandes gestos heróicos. Significa pequenos compromissos diários cumpridos com disciplina. Treinar mesmo sem vontade. Trabalhar mesmo sem inspiração. Manter postura e limites, mesmo quando o coração quer ceder. Cada pequeno ato envia uma mensagem silenciosa para sua mente: eu comando. Na conquista, isso é decisivo. Um homem que age com constância não corre atrás, não oscila emocionalmente, não vive de picos de intensidade seguidos de sumiços. Ele é previsível naquilo que importa e firme no que aceita. Isso transmite segurança, e segurança gera atração. A resiliência se constrói exatamente aqui, no desconforto repetido. Não é uma característica que você descobre, é uma habilidade que você treina. Cada dia que você age sem vontade, você se torna menos refém do humor e mais dono do próprio comportamento. Com o tempo, a motivação aparece como consequência, não como condição. Você começa a sentir orgulho silencioso, estabilidade emocional e clareza. Ainda não é paz completa, mas é progresso real. E quando você percebe que está avançando, mesmo carregando peso, sua visão sobre a vida e sobre si mesmo começa a mudar profundamente.
Quando a tristeza aperta, a mente cria a ilusão de que esse momento vai durar para sempre. O estoico quebra essa armadilha com perspectiva. Ele lembra que tudo passa. O amor que vai, a dor que fica, o medo que paralisa. Nada é permanente. E quando você entende isso de verdade, a dor perde autoridade sobre suas decisões. A consciência da finitude não é mórbida, é libertadora. Saber que o tempo é limitado faz você parar de desperdiçar energia tentando provar valor, agradar quem não retribui ou insistir onde não há respeito. Muitos homens sofrem não porque perderam alguém, mas porque esqueceram que a própria vida está passando. A gratidão entra aqui como um ajuste fino da mente, não aquela gratidão superficial de frases prontas, mas o reconhecimento honesto do que ainda está de pé. Saúde, capacidade de agir, possibilidade de evoluir. Mesmo no sofrimento, sempre existe algo que sustenta você. Esse exercício reorienta o foco e fortalece a resiliência. Homens que não desenvolvem essa perspectiva vivem presos à carência. Eles se apegam demais, têm medo de perder, toleram desrespeito. Já o homem consciente da finitude valoriza, mas não se apega de forma doentia. Ele escolhe, não implora. E isso muda completamente a dinâmica da atração. A aceitação da impermanência traz calma. Você para de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. A vida deixa de ser uma guerra emocional constante e passa a ser um campo de aprendizado. Cada experiência, boa ou ruim, se transforma em lapidação de caráter. Quando você junta perspectiva, gratidão e consciência do tempo, algo se estabiliza por dentro. Não é euforia, é paz funcional. Uma base sólida para continuar agindo com disciplina, fazendo escolhas melhores e caminhando com mais clareza. E a partir desse estado, o homem não apenas vive melhor, ele lidera a própria vida. Agora eu te pergunto, com total honestidade, que tipo de homem você está construindo quando ninguém está olhando? A tristeza ainda pode existir, mas ela não precisa mais te dominar. Você aprendeu que sentir dor não é o problema. O problema é viver refém dela e repetir padrões que levam à rejeição, à perda de interesse e ao vazio interno. Você viu que a aceitação não é fraqueza, é maturidade. Que o silêncio, o cuidado com o corpo e a escrita não são detalhes, mas fundamentos. Que a ação vem antes da motivação e que a disciplina diária constrói um homem confiável, primeiro para si mesmo, depois para o mundo. E que a resiliência nasce exatamente quando você decide continuar, mesmo cansado. Então reflita, você vai continuar esperando se sentir bem para agir ou vai agir para finalmente se sentir inteiro? Vai continuar tentando conquistar aprovação ou vai se tornar o homem que não precisa implorar por atenção? Porque a vida e as mulheres sempre respondem à postura, nunca às desculpas. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreva no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos vídeos. Aqui a gente não vende atalhos, a gente constrói base.